do projeto, né, do espetáculo Libação. Estamos aqui, né, mais uma noite com o nosso segundo encontro do workshop Pedaços de Liberdade, né, onde é ministrado pelo Alexandre Lafiuni, onde a gente, né, bate um papo, conversa de uma forma bem tranquila e descontraída sobre esses bastidores, né, com curiosidades, processos que a gente escolheu e desenvolveu para poder conceber o espetáculo teatral Libação, né, que está sendo exibido aí no canal do YouTube também, aos fins de semana. Então, no primeiro encontro, né, que foi na terça-feira, anteontem, nós falamos bastante do processo inicial, né, do partido para poder chegar no Libação, leituras, pesquisas, referências, conversas, né, tantos diálogos que a gente teve num processo aí de alguns meses para poder chegar nessa aí primeira ideia do Libação, né, do projeto e na própria estrutura. E nesse segundo encontro, né, do workshop, a gente quer falar um pouco sobre como que a performance apareceu dentro de nossas escolhas, como estética e forma de se fazer do Libação, como que ela foi, acho que, como é que ela foi entranhando no meio das estruturas ali do Libação, das cenas, dos roteiros, do que a gente imaginava e queria, e também da performance como um todo, né? Até porque acredito que a gente, né, nós, enquanto artistas, nesse momento de 2022, a gente está meio que embebido nesse processo de performance, e tudo é performance, todo mundo tenta de alguma forma, sabendo ou não, né, usa a performance de alguma forma para poder fazer as criações artísticas. Eu quero passar agora a palavra para o Alexandre, né, que ele vai poder falar um pouco melhor dessa parte da performance, desse processo, e a gente vai dialogando sobre isso aí durante o nosso workshop de hoje. Oi, Alexandre. Oi, quanto tempo. Olá, galera. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar assistindo aí nosso workshop. Vai sair à noite. Pode assistir em qualquer horário, tá tudo Isso, certo. essa noite, mais o horário que vocês quiserem assistir, sejam bem-vindos. Assistam, né? Dialoguem com a gente. Bom, hoje a ideia do nosso workshop é falar um pouquinho sobre a questão estética, né? A questão estética que eu digo no sentido de qual linha que a gente segue para trazer o trabalho, né? Qual linha do teatro que a gente gostaria de trabalhar ali. Já era um desejo muito grande da gente tentar sair um pouco da questão clássica, né? Desse teatro palco italiano, ou desse teatro que trabalhava sobre cultura popular e que fosse para a rua, né? Sobre essa ideia de personagem, de linearidade, de uma história contada com começo, meio e fim. Então, já tinha um tempo que a gente estava querendo brincar nessa área mais contemporânea, né? Numa coisa que já era desejo, foi desejo de pesquisa do próprio Alessandro, né? Uma coisa que interessa bastante ele, é uma coisa que me interessa, né? Em alguns aspectos, no sentido de inovação, na abertura que você tem para poder construir, né? A montagem que você está fazendo, né? Era um desejo da Elmara também, né? Dar um pulinho nessa parte, assim, porque a parte do performativo, né, desse teatro que a gente diz performativo, ou teatro performático, é uma parte mais livre, digamos assim, né? Você não tem uma necessidade de contar, como eu disse, né, uma história com começo, meio e fim. O entendimento, né, de quem assiste um tipo de trabalho desse, ele está muito mais ligado ao sensorial, ao que aquilo te impacta, né? De certa forma, como te afeta aquele trabalho, muito mais do que você entender uma lógica, do que a gente já é acostumado, uma lógica realista, naturalista, enfim, né? O que a gente é tão atravessado na época de cinema e televisão tão intensos, assim, né? E que dá essa abertura, no caso, para fazer o que a gente fez. Igual no outro workshop a gente explicou mais ou menos o que foi de inspiração para a gente, né, para construir o texto que a gente estava trabalhando dentro do Libação. E esse estilo performativo ele deu essa abertura. A gente não precisava, a gente trabalha em cima de fragmentos. Os fragmentos
de certa forma, eles ainda têm um pouquinho de lógica um com o outro, né? A gente tenta dar uma ligação entre eles, mas eles poderiam ser partes separadas, né? Assim, se a gente do nada quisesse pegar o final, colocar no começo, não ia modificar a forma como vocês assistiriam, né? Eles são totalmente independentes de si, né? Do todo, assim, né? A ideia desse teatro performativo, desse teatro performático, ele vem já de muito tempo. A gente fala que é contemporâneo, na nossa cabeça parece uma coisa muito recente, né? Mas isso é um recente, assim, 40 anos, 50 anos atrás, já estava rolando já no mundo, tendência mundial, assim, se não mais, né? Porque a gente começa nos anos 60, se eu não me engano, no mundo, com a ideia dos happenings, né? Onde eram acontecimentos que o povo ia lá, fazia e saía fora, ia lá, fazia uma ação performática e saía fora, né? E aí começa a fervilhar a coisa do performance art, que é uma ideia que vem um pouco, né? A galera do teatro se apropria um pouco dessa performance art. O que a gente entende desse teatro performativo, performático, isso é uma questão de nomenclatura, na verdade. O performativo, se eu não me engano, é do José de Ferral, que é uma francesa que estuda, e performático é o Lehmann, que é um alemão, que ele fala sobre isso. Ou eu posso estar trocando os conceitos também, viu? Os estudiosos de teatro aí podem me xingar nos comentários. Quando o teatro ele começa a se apropriar dessas ideias. Então, a gente começa a não ter mais personagens, os trabalhos vêm em cima de discurso, os atores estão o tempo todo em risco, existe muito do autobiográfico dentro do trabalho. Eu travei? Não, pelo menos para mim tá tudo certo. Existe muito do autobiográfico dentro do trabalho, né? Então, esse limiar entre ficção e realidade, o que é transformado, né? E tudo isso em prol dessa concepção de gerar sensações para quem vai assistir. Um tipo de trabalho desse, a iluminação, a cenografia, elas não são só componentes, né, que acrescentam ao espetáculo, elas são um espetáculo. É uma coisa que, se você tira a iluminação, se você tira a cenografia, você não tem o espetáculo. Né? A sonoplastia, ela é pensada, tudo é pensado em conjunto, tudo é pensado junto nessa concepção estética. Né? Ela não vem, normalmente o que a gente vê da parte de encenação, né, de uma cenografia ou de um figurino, que eles são pensados mais para complementar a ideia. E se eles não tiverem, a peça acontece do mesmo jeito, assim, né? Nesse tipo de teatro, não. Esse tipo de teatro é tudo pensado para fazer o espetáculo, né? Hoje, inclusive, Alessandra, eu estava vendo o do menino lá do Espécie. Espécie, né? Sim, do escuro. Isso. Você pensar um espetáculo daquele, é um espetáculo totalmente no escuro, assim, né? Que ele vai falando sobre a evolução e pega várias coisas, assim. Tudo espetáculo de um ator de Goiânia. Por exemplo, aquilo lá, não tem como aquele espetáculo não acontecer se não for com aquela cenografia pensada ali, aquela caixa preta, com aquela iluminação daquele jeito pensada, né? Que só tem uma lanterna, o tempo todo você está no escuro dentro do espetáculo. Aquele espetáculo no claro é outra coisa. Não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com a ideia do espetáculo, né? É questão da escuridão, né? Aquilo que é a premissa do negócio. Tem que ser aquilo para poder Aham. a proposta que ele quer, né? De sensação. Até que tipo de espetáculo é o que eu falo, né? Se tira algum dos elementos que ele cria ali, não existe o espetáculo dele. É mais ou menos a ideia que a gente quis trazer com libação, quando a gente fala assim, pô, o libação sem a iluminação que veio pro libação é nada, é um esqueleto. Aquela iluminação ela é um componente presente para criar sensações.
Porque senão você vai ver um bando de três, você vai ver três atores se gesticulando, falando textos. Você não vai criar todo aquele clima, né? A sensação inteira do que aquela gesticulação ou o que aquele texto traz, né, para a plateia. Eu acho que igual, a luz mesmo e a fumaça que tem no espetáculo potencializam muito essa estranheza que a gente queria passar desse. Não é humano, mas é meio boneco, mas sabe, é uma coisa meio que você não sabe quem são aquelas pessoas, aqueles elementos, sabe, se são bonecos, Uhum. marionetes, pessoas e tal. Então, assim, acredito que, igual a gente falou, se fosse uma coisa meio luz acesa, né, luz geral, ia ser um trem meio estranho, assim, tipo, ia ser só, assim, lógico, a ideia é ser estranho, mas era um estranho mais estético, mais Lugar. performativo, né? Uhum. Aí tem isso, assim, né? A gente se situa nesse lugar do performático mesmo desse trabalho, justamente por esse desejo, assim, né? Como eu expliquei, o que são. É engraçado, né? Quando a gente começa a falar dessa tendência, a gente acha que as outras tendências não existem. E, obviamente, elas não morrem, continuam tendo até hoje. Então, é muito mais fácil você achar um trabalho que não seja um trabalho ligado ao performático hoje em dia do que um trabalho performático. Principalmente nos lugares de fora. Você tem acesso muito clássico, imagina desse teatro mais performático, entendeu? É, que continua, assim. Isso era um dos desejos nossos, assim, dentro daqui de Anápolis, né, de criar, que estava imbuído, né, nessa criação do Libação. O Libação também vem de uma pegada que a gente, depois, né, de pensado tudo, aquelas discussões que a gente falou do workshop passado, nós construímos nosso texto em forma de roteiro. É um roteiro de ações, né? A gente pegou, imaginou, não, pegamos toda essa pesquisa aqui que a gente fez, que a gente discutiu no workshop passado e tal, né? Para vocês, o workshop passado. Para a gente foi 3 meses de discussão. Mas pegamos toda aquela pesquisa, então vamos embora lá. Vamos escrever um roteiro de ações para a gente poder experimentar isso aqui, ver o que realmente dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona. E assim foi nascendo, assim, né, nosso trabalho. A gente já tinha pensado nesse lugar do fragmento, nessa ideia do fragmentado, né, pensando nesse lugar performativo. Foi difícil pôr na cabeça desses dois aí, Alessandro e Omara, que não precisava ter ligação um fragmento com o outro. Sim. E mesmo assim eles criaram ligação. E teve tudo. Uma louca que não teve nenhuma, já sai costurando tudo. Mas eu entendia muito essa questão do fragmento, desses pedaços. E acredito que foi muito importante a gente fazer essa coisa de levantamento de roteiro e meio que, tipo, cenas que a gente queria, ou momentos que a gente queria ter, porque isso foi denominando e foi abrindo para outras possibilidades. Porque, assim, por mais que a gente não. Né, a gente queira essa coisa fragmentada e que ela não tinha uma ligação, mas levantar algumas cenas era interessante da gente imaginar ligações que não eram para ter sentido, mas que criariam alguma lógica na nossa relação dentro do espetáculo. Tipo assim, tá, peraí, já que a gente levantou assim, tais e tais cenas, o que é começo? O que é fim? O que é meio? Tipo assim, o porquê de qual cena ir na frente da outra, né? A gente vai colocar realmente uma cena que não tem nada a ver uma com a outra para poder criar realmente essa coisa, meu Deus, o que está acontecendo? Ou, tipo, a gente vai começar por isso, tipo assim, por onde a gente começa, o que é o final disso tudo, e aí tem alguma coisa que remete a isso, então assim, a gente foi, essa coisa de levantar e roteirizar esses momentos foi interessante, porque foram surgindo outras coisas também, igual foram surgindo as ligações, os recheios da Yumara, né, que a gente tinha essa questão da Yumara estar sempre em cena, fazendo a questão de cortar as coisas e tal, mas a gente ficava, mas ela tá o tempo todo, ela não tá.
ela entra e sai, ela vai falar no começo, ela fala no meio, ela fala sempre, né? Tipo, a gente tinha essas questões que foram desenvolvendo e foram elucidando com a gente foi levantando essas cenas, esses momentos, né? Sim. Essa pegada da Elmara, por exemplo, é uma coisa totalmente brechiana, né? Que, tipo, ela avisa a cena que vai acontecer em seguida, assim, né? É uma coisa que tinha no texto Libação, Liberdade, desculpa. Tinha no texto Liberdade, sempre vinha o ator e meio que dava um enunciado do que vinha a ser depois, ou uma narração da história que ia contar. Lembra que a gente falou, né, que Liberdade eram vários fragmentos, eram colagens de textos que falavam sobre liberdade. Então, por exemplo, o contexto histórico era sobre a Estátua da Liberdade norte-americana. Então, vinha uma ator, dava uma narração sobre, e depois vinha a cena em si, sobre aquele negócio, né? Aí a gente pensou nisso com a Ilmar, falou assim, então vamos usar as palavras, porque a gente tinha essa pegada de repetição. A gente queria muito repetir, a gente repetir gestos, a gente repetir movimentos, a gente repetir palavras, né, os textos serem repetidos, essa coisa de sequência de ações repetitivas, assim, né, todos os atores passam pela sequência de ações, e aí a gente pensou, então vamos usar a palavras-chave, assim, que a gente meio que surgia dentro do espetáculo, né, e aí surgiram as palavras, foi fragmento, partitura corporal, ela me ajuda aí, ela é a própria libação, né? Corporal, libação, performance. Performance, Repetição? Não. não. Enfim, É, eram palavras que surgiam. mas eram É, meio que ação a os isso. dados principais que surgiam das pesquisas que a gente tinha, que a gente queria meio que retomar ou usar isso de alguma forma. Então, assim, sei lá, o Mara falava lá sobre partitura corporal, né? O que é realmente, de fato, em questão, né, empírica da palavra, o que é a palavra partitura corporal, o que aquilo significa. Então, ela dá essa tradução. Só que a gente pode usar, né, isso de outra forma, a gente usar a partitura corporal nessa questão de formar esses quadros, essas imagens, a questão da performance, né? Então, assim, a gente queria meio que quase que, tipo, falar dessas palavras, né? E depois a gente ter a aplicação disso, esse sentido dessa palavra, não no texto, né? Mas, assim, da forma, meio que conduzir na forma que a gente fazia, né? Essas outras cenas e tal. E a gente achou interessante, porque seria uma forma diferente da gente ter meio que esse narrador ou esse enunciador dos atos do espetáculo, né? A gente queria, como seria meio que essa versão mais moderna e atual disso? Igual no Liberdade, Verdade mesmo, esse narrador, que ora é personagem, ora é narrador e ora é ator, né? Quem faz é o Paulo Altran. E aí a gente falou, a gente acha interessante essa figura, meio que ela vai à frente, se destaca, ela meio que dá o tom da situação e aquilo acontece. Então, a gente queria usar meio que essa estrutura. Só que como que a gente faz isso? Então, peraí. Então, de repente, é a Ilmara sempre parada na frente de um caixote, cortando várias coisas, e ela fala isso. Porque é isso, assim, ela não explica o que vem depois. Ela dá significado a um termo, a uma palavra. Então, por mais que ela fale ali e dê esse tom e essa introdução primeiro, você não sabe o que você vai esperar que vem depois. Então, assim, a gente achava isso muito interessante. E aí, sinceramente, uma coisa também que enquanto né, pensadores da estrutura total do Estado, a gente precisava de momentos de logística. Fato, assim, logística. E a gente precisa de uma cena para outra mudar figurino, mudar cabelo, a gente precisa mudar cenário. E a gente vai assumir isso? Vai. Isso pode ser feito enquanto a Ilmara fala isso, faz essa parte, que é um destaque que vai para ela. Como que isso acontece? Como que isso se dá? Então a gente tinha essa coisa realmente de estrutura, mas que ajudava também na nossa parte de logística. Como ir fazendo essa de uma cena para outra, porque eram muito diferentes. O cenário mudava de lugar, o figurino mudava de lugar, o figurino não mudava, a gente mudava palco. Então, assim, tinham várias alterações que precisavam ser feitas e que, pelo menos naquele momento, da forma que a gente fazia, mostrar aquilo não era interessante para a gente naquele momento. A gente falava, a gente pode, né, trazer destaque para outras coisas,
e aquilo realmente é só uma coisa técnica dentro do espetáculo. E aí deu muito certo, isso assim, para a gente se resolveu muito, né, nessa logística, e também que começa essa coisa meio que dela enunciar essas cenas que vão vindo, mas que não dá spoiler demais, ela só dá um tom, mas você não sabe o que vem depois. Assim, ela tá contando o que vai vir a cena, né? Ela, é igual você fala, né? É um enunciado, é como se ela chegasse, falasse ato 1, ato 2, ato 3, ato 4. Mas enquanto isso, ela está fazendo ação e contando conceitos de coisas que a gente usa dentro do espetáculo, né? Era mais uma forma também, né, para logística, a gente está desvendando por trás das coisas que a gente estuda, né? Tá trazendo para dentro da cena essa parte que poucas pessoas usam, né? Poucas pessoas falam. Normalmente vocês assistem isso, mas o povo não traz esses conceitos, não traz esses anunciados assim para cima, né? A nossa ideia também era isso, né? De desvelar um pouco o processo, desvelar um pouco processo de criação, né? Acho que a Dentro gente tinha da peça. ainda tem essa questão de, tipo, isso, assim, o que é interessante de bastidor mostrar, o que é interessante da nossa pesquisa e dos nossos estudos aparecerem dentro do espetáculo, né? Não ficar uma coisa que é assim, é só para nós. É, tipo assim, não, a pessoa lá, ela vai ver o significado da palavra, ele passando a palavra fragmento. Mas no processo de pesquisa, onde ninguém estava vendo, a gente estava lendo e pesquisando sobre o significado dessa palavra, e isso norteou muita gente no que fazer, ou no que dizer, no que mostrar. Então, assim, tem essa coisa de mostrar um pouco desse bastidor, que ajudou muita gente, que a gente acha interessante a pessoa também ver, entender e participar daquilo. Não ficar uma coisa realmente só nossa, fechada, de repente ela só vê meio que o resultado final. Até porque, não sei, é uma coisa aí mais minha mesmo, não sei dos outros atores, que o libação ele é um durante, o libação ele é um processo. Acredito que, ainda mais por esse performativo, ele é muito mutante, ele é muito mutável. Então, acredito que a gente já tem essa questão do teatro, que nenhuma apresentação é igual a outra, que nenhuma vez que a gente. Toda vez que faz é diferente. E acredito que a gente, nesse processo de experimentando e fazendo ligação, a gente consegue achar outros lugares, outras possibilidades, outros significados, né? A gente começa a lapidar mais ainda, né, esse processo todo de construção e de mutação mesmo do espetáculo. Isso é muito interessante para a gente. Sim, eu concordo também. Eu acho que é muito. Porque justamente nesse lugar do ser processo, né, do experimental, de trabalhar sobre esse experimental, a montagem em si, ela está sempre em mutação, realmente. Ela está sempre transformando, se transformando. Você nunca entrega o produto pronto, porque o produto está em constante transformação. A performance é assim, a performance ela é constante transformação. Ela nunca está pronta. Eu acho que o dia que ela estiver pronta é porque ela já não existe mais, né? Ela só é memória, assim, né? Ela acabou, né? Ela depende dessa interação com o outro, ela depende do outro junto na performance para ela se estabelecer, né? E assim, o Libação para mim ele ainda não chegou nesse acontecimento da gente apresentá-lo, né, presencialmente. Eu espero que aconteça isso, que a gente possa crescer mais, né, transformar mais ele. Era uma coisa que eu ia falar, que é isso, assim, tipo, uma das discussões que a gente tinha até antes e durante era, tipo, gente, o que é uma libação no palco presencial? Porque a gente entende que tipo, é outro espetáculo. Por mais que a gente mantenha a mesma ordem de cenas, a mesma movimentação, a mesma estrutura do palco, né? E tal, mas a gente fica assim, cara, é outra dinâmica, é outro tempo, é outra logística. Como é que vai ser essa coisa de fazer com as pessoas lá? Então, assim, acredito que é uma coisa que o Libação indo para os palcos, aí virando presencial, ele tende também a ter essa mutação novamente, porque acredito que a percepção e a interação das pessoas é outra, e acredito que as possibilidades de fazer né, é diferente, igual até essa parte a, né, em questão de
de curiosidade. Algumas transições de uma cena para outra não dá o mesmo tempo que a Ilmara fica na cena falando e fazendo. Como a gente fez uma coisa filmada, a gente tinha essa logística a nosso favor de, não, aquilo entra no meio das cenas, como, né, esse interlúdio, esses capítulos, mas a gente sabia que, tipo assim, nossa, isso aqui na parte presencial não dá certo. Porque o tempo que ela faz não é o mesmo tempo, sei lá, que a gente demoraria para poder montar. Então tem que ter uma coisa de quanto pouco presencial, de ajustar esse tempo. Ou isso realmente a gente vai, outra coisa, a gente vai mostrar isso, vai exibir, fica escuro, fica claro, fica na penumbra, é luz de contra. A gente vai assumir isso e achar interessante esse processo de construção. Então, assim, a gente imagina que essa questão de ir para o presencial evidencia mais ainda esse processo que o espetáculo está em mutação e tudo pode aumentar ainda mais essa potência, que ele pode agregar vários outros elementos que para o online a gente não precisou pensar ou a gente, né, não precisava resolver certas questões, né? Então isso é muito interessante para a gente enquanto essa coisa de dois momentos, dois espetáculos, o online e o presencial. Até porque a gente está tentando resolver muito a coisa da câmera, né? A coisa da câmera é muito difícil. Então, em certo aspecto, a gente não sabe o que do Libação ele foi construído para ser presencial, o que dele foi construído só em função da câmera, né? A gente estava muito intrínseco, isso para a gente ficou muito intrínseco, assim. Essa ideia das imagens que a gente criava, a gente pensava em duas só, a gente pensava tanto no como que a câmera vai pegar isso, ou como que isso seria assistido por um público, né? Então, o tempo todo, assim, em alguns momentos a gente pensou mais no audiovisual do que na coisa do teatro, e em outros momentos mais no teatro do que nessa coisa do gravado, assim. Até porque também a gente tinha uma questão assim, que era um impasse, que era coisa assim, pera, mas é um espetáculo, mas é teatro. Se a gente mudar tudo e virar grandes takes de close e detalhe, ainda é teatro. Porque performático fica, mas é audiovisual, mas é teatro, mas qual que é a dosagem certa? Tem que ser metade, metade? Não, a gente tem que ir para um palco, entendeu? Porque a gente. E nesse processo criativo, eu acredito que não é que é ruim, mas que gera os ônus e os bônus do performativo, é que é isso. Tudo pode. Então, espera, mas até onde, né, esse performativo dentro do teatro. Porque aí, a gente poderia ter gravado na rua, a gente poderia ter gravado dentro do palco, como a gente fez, gravado numa sala, poderiam ser vários recortes com bastante zoom, e virava uma média-metragem, um mini-filme, e aí a gente tudo isso é performativo, porque também tem essa questão assim, tipo, da imagem que a gente gera, mas o que a gente faz dentro dessa imagem. Então, assim, né, tipo, a gente ficava nisso. O resultado final ele é performativo, mas ele é teatro, mas o que é performativo dentro do que a gente faz enquanto ação dentro das cenas. Então, assim, tinha todo esse jogo que a gente ficava experimentando e analisando as dosagens e as possibilidades disso, né? De se fazer e como que isso ia se dar no resultado final. Sim, enfim, né? É um espetáculo que eu tenho um apreço enorme, assim. Eu morro de vontade de levar ele para palco, assim, né? Quando, quem sabe? Até porque acredito que a gente acha, como a gente fez esse processo muito, né, colaborativo, que acho que foi interessante também, dentro dos processos que acho que nós quatro fazemos, né, eu, Alexandre e o Mari Bertrand, sempre tinha uma coisa assim, tinha um diretor, tinha a figura de, ou tipo, não, então somos nós quatro, mas aí o Mara vai dirigir e nós três só atuamos e tem esse local. O Libação, ele é totalmente coletivo. Por mais, né, que alguém, cada um de nós meio que se destacou dentro de uma coisa, e o Mário, como escritora, o Alexandre por essa parte do workshop, né, desse processo de pesquisas, o Bertrand, essa coisa de sonoplastia, e eu nessa parte de cenografia, de encenação, era uma conversa e um diálogo completamente compartilhado. Então, todo mundo acertava e desenvolvia a parte do texto, todo mundo pensou nas cenas, todo mundo pensou no figurino, todo mundo pensou na maquiagem, todo mundo pensou no cenário, todo mundo pensou nessa sonoplastia. Então, assim, tudo é coletivo. Então, assim, é muito interessante de poder ver
E além dessa coxa de retalho, ele é Frankenstein, que tem um pedaço meu lá, tem um pedaço do Alexandre, tem um pedaço do Bertrand, tem um pedaço da Aymara. Então ele tem essa questão de ser esses fragmentos mesmo, não só de cenas, fragmentos nossos, porque tem aquela parte, uma parte que eu gosto, uma parte que eu lembro que eu disse, ou uma parte que eu queria colocar enquanto fala, eu queria colocar enquanto movimento. É igual, tipo, tem a cena mesmo das telas e das molduras, que era que eu lembro que era uma ideia primordial desde que do começo, assim, do Libação, que era uma ideia que o Alexandre queria muito. Ele falava, não, eu quero, eu imagino eu fazendo a câmera lenta e os braços e as mãos virando essas molduras, esses enquadros, mesmo sem saber o que ia virar o Libação, tipo, para onde que ia, o que poderia colocar, né? Tipo, beleza, a gente tinha a movimentação, mas que texto vai entrar aqui, que sonoplastia vai entrar nisso, né? Você vai fazer isso em pé, vai fazer sentado. Ou a gente tinha a questão do som. Isso é o sino, é o tiro. O que é, não é, é o relógio, não é o relógio, é tudo misturado. Então, assim, a gente tinha muito isso de ir colocando, agregando desejos nossos e vendo o que ia virar nesse grande Frankenstein. E aí eu acho que é por isso que a gente também gosta muito, tem esse apreço, porque tem esse processo de se ver, se identificar em muitos pedaços, né, do Libação. Sim, é um processo, eu costumo brincar, né? É um colaborativo que dá certo. Normalmente os colaborativos eles não, são meio, né, porrada, assim, né? Porque justamente a Ilmara, ela assume esse papel de diretora, mas é engraçado, porque esse papel de diretora ele não ficou nela, só ela sentou e dirigiu e acabou. Não, ficou uma coisa assim, não, vem cá, assiste vocês. Não, vem cá, vamos sair, vamos filmar, vamos ver. O que a gente trabalha aqui, o que a gente melhora aqui? Não, isso aqui eu não estou dando conta, o que vocês acham, né? Então, todo o processo foi todo mundo, teve a mão de todo mundo, assim, né? Em horas, realmente, ela assumia esse papel porque ela tinha que assumir esse papel nesse sentido, né? Porque, Ela, precisava ser. porque sempre, como a gente criou esse desenho que ela ficava meio que num momento único dela, e nós três fazíamos as outras cenas, então ela era que podia sair também, né? Na hora de sair para poder ver de fora. Olha, o que vocês fizeram tá bacana, ou aqui não tá certo, aqui precisa melhorar tal coisa. Então isso era muito interessante, essa logística, e acredito que uma ferramenta muito importante para a gente foi essa coisa de fotografar e filmar esses pedaços e essas Os coisas. ensaios, para a gente ver se que funcionava ou não, né? Porque, assim, né? São 4 pessoas, 3 ensinam o tempo todo. Na lógica, assim, espetáculo mesmo, é todo mundo ensina o tempo todo, né? Que se a gente for levar presencial. A gente tinha que ter esse de fora, né? Tinha que ter esse olhar de fora, de certa forma. Por exemplo, a questão da cenografia. Tá, o Alessandro trouxe a ideia, não sei o quê, vamos fazer junto, vamos construir junto aqui, vamos atrás da caixa d'água para virar a panela, quebramos a caixa d'água juntos. Amanhã, no próximo encontro, a gente vai falar sobre a parte de encenação, da parte estética de escolhas. E aí, minha filha, é um carnaval. É tanta coisa que tem de elemento estético. Mas era isso, era tipo isso assim, não, mas eu quero a panela. E aí eu quero a panela gigante. Ah, tá, uma panela gigante uma caixa d'água. Mas como que a gente vai arrumar uma caixa d'água? Era tipo isso, tá, mas como que vamos fazer? Até que também entra naquela coisa novamente. As ideias e o projeto em si, em questão de logística e de dinheiro. Você não vai comprar uma caixa d'água, até porque não fazer o que com a caixa d'água depois. Né? Então, uma caixa d'água. Aí vamos então, e aí, meu filho, começa as sagas do que fazer, das possibilidades. A Então, peça acredito da fantasia que o Bertrand trouxe, né? Às vezes ele trazia a proposta, a gente escutava e falava, não, Bertrand, põe mais isso aqui dentro, vamos encaixar mais isso que eu acho que vai ficar legal, né? Então, assim, tudo isso para falar que esse colaborativo nosso foi até gostoso, assim, porque deu muito certo, assim, né? Tava todo mundo muito aberto, muito junto para poder fazer a coisa. Isso é legal, que a gente nunca brigou dentro do processo, a gente nunca discutiu, nunca teve que quebrar pau, assim. é um lugar muito de respeito de todos nós, de pensar, igual, vamos supor, né, uma coisa interessante, né, desse processo. A primeira cena do espetáculo é a cena do Bertrand. Falo do Bertrand que o Bertrand está mais em destaque, que a gente sempre entendia que nós éramos três,
mas um, ele sempre ficava nesse lugar de destaque dentro da cena, e os outros dois colaboravam com aquele. Então, a da Melindrosa, o Bertrand estava em destaque, mas tinha os urubus ali atrás. O Alexandre estava em destaque na câmera lenta, mas tinha esses outros bonecos que repetiam o que ele fazia. A cena da Beth eu estava mais em destaque, mas tinha esses outros elementos atrás desses corpos. Assim, tinha essas figuras assim em alguns momentos. E o Bertrand, nos processos de pesquisa mesmo, de construção, ele era o único que trazia textos. Era o único que construía textos. A gente conversava, e ele falava assim, não, eu consigo dialogar e gerar resultado fazendo textos, né? Realmente escrevendo. Eu, às vezes, o Alexandre, eu mais, a gente imaginava, às vezes, assim, tipo, sei lá, eu quero tal movimento. Ou o Alexandre mesmo falava, né, uma coisa que é interessante falar depois, é assim, o Alexandre fala assim, eu gosto muito do Bob Wilson. Eu quero coisa de fumaça, queria uma coisa de iluminação na fumaça. Essa coisa do parado, eu Alexandre gostava muito da questão da câmera lenta. Mas eram, então, coisas que a gente falava assim, são meio que alguns elementos, né? Então, tipo assim, a câmera lenta, a partitura. Eu queria repetir o texto várias vezes. Mas, às vezes, não tinha o texto. E o Bertrand era uma pessoa que ele trazia realmente um texto. Ele escrevia uma página de coisas, a gente lia e debatia, e aí a gente começava a viajar dentro desses processos. Ele tem mesmo um dos textos que ele escreveu, que não foi pro processo final. Foi cortado o texto. De uma mulher que encontrava a mão do macaco não tinha um dedo, e essa mão do macaco era tipo uma coisa meio, meio que um elemento mágico que levava a pessoa para um lugar que não tinha fim, não tinha altura, não tinha profundidade, não tinha nada, era um grande limbo branco, e aquilo para ele era esse lugar de liberdade ao extremo, que gerava meio que um incômodo, ou meio que um congelamento, que você não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, isso foi gerando várias coisas, e aí ele era essa pessoa que trazia esse texto, e que falava assim, ele era uma coisa dele, e a gente falava, não, beleza, então a gente chegou nesse texto, que ele ia desenvolvendo, então ele decidia um, ele fazia outro, e falou, não, a gente precisa desse texto, tanto que acredito que é o único momento que tem mais história, né, meio que uma micro-história nesse processo dele daquela personagem, mas que também dentro do processo da cena e com os elementos urubus e a forma com que ele faz essa coisa ao contrário, a cara tá ao contrário do corpo, e aí que já trouxe toda uma estranheza e uma fragmentação para esse texto, né, que ele meio que não era mais aquela historinha que ele criou, ou aquele conto que tinha feito Porque o de texto era primeira. um ponto, né, que ele construiu, né? O texto do macaco, só para comentar, não foi a gente que cortou, não, foi ele mesmo que decidiu cortar, que era bem mais doido do que isso que ele trouxe agora. O respeito também era disso, a gente ia aceitar falar assim, olha, o fulano não quer. Essa parte ele achava muito esquisito, ou não casa, ou tá estranho, acho que não. E aí a gente também tinha essa questão desse respeito, tipo, assim, não vai rolar, ele não quer, ou ele quer fazer uma outra coisa, né? Acho que a gente tinha esse respeito, e ele mesmo falava, eu acho que ainda não tá da maneira que eu quero, eu posso trabalhar mais e tal. E aí tem uma coisa interessante dessa questão do Bertrand, que eu acho que exemplifica muito a questão do Libação de forma geral, da gente falar que o Libação é muito um durante, é muito uma mutação, é porque, assim, igual, a gente tinha essa questão, né? A gente ficou alguns meses pesquisando e fazendo esse processo. Então, às vezes, quando a gente ficava um tempo, a gente voltava no texto do Bertrand e falava assim, nossa, mas eu não sei se eu sou mais essa pessoa que escreveu esse texto. Ou, às vezes, eu não entendo 100% no que eu disse agora nesse último conto. Eu tenho outra visão em cima disso. A gente viu tanto que, assim, como essa coisa, né, performativa e dessa coisa, né, que por mais que a gente fale de coisas gerais, a gente fala muito do nosso particular, nesse processo, que ele tinha essa coisa, tipo, sei lá, daqui 3 meses a gente começa, se a gente continuar nisso mais tempo de pesquisa e de levantamento de coisas, sei lá, se a gente ficar um ano nesse processo, quando a gente for ler as coisas que a gente escreveu no primeiro encontro, aí às vezes a gente nem gosta daquilo, ou não acredita naquilo, ou não acha que aquilo é daquela forma. Então a gente foi vendo que, nossa, que isso era uma mutação constante, que a gente conseguiu exemplificar bastante nesse processo do Bertrand com os textos, né? Sim. Bom, é isso. É isso, é sobre tá tudo bem. Você quer falar um pouquinho do Bob Wilson? Não entendi. Amanhã. Amanhã é mais legal, né? Falar do Amanhã Bob Wilson.
É amanhã, menina. Assim, não, a gente não chegou nem em 10%, né, do que o Bob Wilson faz. Mas a gente não tem o dinheiro de Bob Wilson, né? enfiar tanto cenário, luz e fumaça num ambiente. Mas, assim, mas é referências e tal, né, sobre isso tudo. Então, eu acho que é isso, né, deu para vocês terem um pouco mais de noção dessa coisa do performativo dentro do Libação, desse nosso processo, né? Então, a gente finaliza esse nosso segundo encontro do Workshop Pedaços de Liberdade, né, com a Alexandra Fiune e comigo, Ale Carneiro, sou proponente do projeto, né? Mais uma vez, queria agradecer pela presença de vocês aqui, falar que, né, é muito bacana e é muito prazeroso para a gente poder desenvolver esse espetáculo, né, a gente chegar aqui de poder mostrar para vocês e poder, acredito que até a gente retomando, né, o que a gente falou antes, esse workshop de bastidores, para a gente também era essa contrapartida, porque era isso, cara, não vamos deixar só para a gente esse processo, essa pesquisa, esse momento. Então, se a gente fizer um workshop, a gente coloca meio que tudo ali a limpo, o que a gente pensou, o que a gente teve de ideia, o que a gente imaginou quando foram nossas dificuldades, nossos processos, isso vai ser incrível, porque é uma coisa que normalmente não tem dos outros processos de montagem, dos outros espetáculos. Você vê aquele resultado, mas você não tem, de fato, essa informação. Sim, que é isso, eu não tenho essa informação, sei lá, no encontro que vocês tiveram de pesquisa, o Bertrand escreveu um texto que falava sobre um macaco que tinha uma mão que tinha um dedo decepado. Que é uma coisa que nunca foi para o resultado final, mas que foi partido para chegar em outros textos que a gente incluiu dentro do espetáculo. Então, a gente vê que é um enriquecimento, é uma grandeza muito, né, é muito rico esse mostrar o processo, né, desvendar essa coisa quase de algumas processos místico de construção e de processo do espetáculo. A gente acha interessante de mostrar para vocês verem tanto que isso é orgânico, né, isso foi muito mutável e que isso tende também a se adaptar, a mudar. Igual a gente acha que o Libação ainda não está pronto, ele ainda vai mudar muito, ele vai se adaptar. Com certeza acredito que, como ele é um Libação, ele fala de né, coisas que vocês têm uma liberdade, se em algum momento para frente a gente vê que existiu algum momento, algum caso que a gente quer elucidar sobre falando sobre liberdade, a gente vai querer colocar dentro do espetáculo. Acredito que ele está muito aberto para poder ele se desdobrar e ele quase que meio que, né, encaixar outros momentos que a gente possa dizer e tal, e usar meio que usar o Libação como uma forma de propagar e de elucidar, tá vendo, ó? Mais um momento que às vezes a liberdade não foi respeitada. Ou tá vendo tanto que é interessante a gente usar a nossa arte para poder mostrar e deixar gravado, né? Não deixar esquecer e se perder essas coisas de tolir essa liberdade ou esses direitos que a gente tem que não são respeitados. Né? Então, acredito que o Libação é muito isso, e é um prazer enorme para a gente poder mostrar esses bastidores. Mais uma vez, lembrando a vocês que a gente tem mais agora 6 exibições do espetáculo Libação, que agora estão assistindo hoje na quinta-feira, então amanhã começa novamente. Então, sexta, sábado e domingo agora de amanhã, né? Sexta, sábado e domingo tem mais 3 exibições do espetáculo Libação aqui também no canal do YouTube. E semana que vem tem as 3 últimas exibições, também na sexta e no sábado e no domingo, do espetáculo Libação. Assistam, curtam, deem like, comentem embaixo, mande para as pessoas. É um espetáculo muito tranquilo, ele é muito rápido, né? Eles são meia hora de espetáculo. Ele é muito visual, ele gera uma imagem interessante, que fazem vocês podem pensar, gerar discussões diversas. Então, assim, compartilhem para as pessoas o que para poder gerar essas discussões, comentem embaixo, marquem a gente. Se for tirar foto, marcar, a gente pede para que marque @pequiarte no Instagram, né, que é o Instagram da produtora, Flor de Pequi Produções Artísticas, está realizando, né, tanto o espetáculo quanto aqui o workshop. Agradecer a galera. Desculpa, você travou para mim. O que foi que você falou no final? Não, falando mesmo de marcar a gente e tal, e falando que ia passar para vocês, despedir e agradecer. Ah, sim. Gente, muito obrigada. Foi, assim... Tá sendo, na verdade, né? Uma experiência muito incrível. Gostaria muito que isso tivesse acontecendo no presencial, que eu acho que seria uma experiência muito mais incrível ainda, né?
Não percam, a gente tem mais 2 finais de semana de apresentações no canal do YouTube. Qualquer comentário, qualquer dúvida, manda para a gente, não fica, a gente vai responder. Não se acanhem, a gente vai responder bonitinho. Se quiser, a gente faz até uma videochamada quando a gente tiver um tempinho, explica o que for a dúvida, dependendo. Mas é isso, muito obrigada e não percam nosso próximo workshop, que vai rolar na terça-feira. Ou na quinta-feira, isso. Quinta-feira, dia a gente tem agora 11. Quinta-feira, dia 11. O próximo. Próximo. E o último é no domingo, dia 14. Porque aí a gente tem finalizando uma parte do workshop junto com a última apresentação do espetáculo, né? A última exibição. E aí no domingo, dia 14, então, encerra o nosso projeto com a última parte do workshop e a última exibição do espetáculo. É isso, gente. Beijo. Beijo, libations.